e convidamos o nosso companheiro André Cabral, para a palestra do dia da Lei de Liberdade. Bom dia a todos. Que possa a paz do nosso Mestre querido presidir as nossas vidas. A Lei de Liberdade está perfeitamente explícita, explicada na terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 10. Eu me lembro, um dia desse, quando eu tinha 11 anos de idade, na noite anterior ao aniversário do meu pai, 4 de abril, quando eu estava imaginando como é que eu faria uma surpresa para ele no dia seguinte, o que eu poderia dar de presente, e ouvi o saudoso Gontijo Teodoro falando no Repórter-Esso. Né? Quem tem mais de 25 anos aqui deve se lembrar que nos Estados Unidos, naquele dia, havia sido assassinado o líder negro, ativista, que trabalhou pela libertação da raça, Martin Luther King Jr. Naquele dia, aquela família perdia um pai, 4 filhos. A esposa e 4 filhos ficavam agora sem o pai. Amanhã, eu estou trazendo isso agora à pauta, porque nós vamos comemorar nacionalmente aqui nos Estados Unidos o nascimento do líder Martin Luther King Jr. Embora tenha sido no dia 15 de janeiro, todo ano, por lei, é celebrada na terceira segunda-feira de janeiro. Ele nasceu Michael King, mas seu pai, também Michael King, decidiu adotar esse nome de Martin Luther King em homenagem ao líder, ao reformador alemão Martin Luther, que no Brasil conhecemos como Martinho Lutero, né? O reformador, o pai da igreja protestante. Somente aqui nos Estados Unidos, outras 2 pessoas, têm um feriado por lei federal determinada, que é George Washington, o President's Day, e o Columbus Day, Christopher Columbus, Cristóvão Colombo, para nós, descobridor da América. Então, o descobridor da América e o primeiro presidente ativo nos Estados Unidos, além de Martin Luther King, tem esse feriado a nível nacional, por lei federal. Essa lei foi passada, assinada por Ronald Reagan em 1983 e imediatamente teve muita reação de alguns estados que não queriam adotar, devido ao vulto do feriado em si. Somente George Washington e Christopher Columbus, agora um líder negro, né? Mas depois de muita luta, ele morreu em 1968. Em 83 somente que o Ronald Reagan conseguiu a aprovação. Mas somente 3 anos mais tarde, que foi pela primeira vez realmente observado o feriado, 1986. E pelos 50 estados americanos, somente agora, no ano 2000, pela primeira vez que foi realmente observado o feriado nacional Martin Luther King Jr. Day, Birthday, né? Nascimento do líder. Eu gostaria de falar um pouco dele, porque ele foi a maior figura da história americana em termos de libertação, em termos de liberdade. Quando nós tivemos a oportunidade de pegar o Livro dos Espíritos, que todos
poderão fazer isso depois em casa, para que não tomemos todo esses poucos minutos de exposição que nós temos aqui. O Livro dos Espíritos, no capítulo 10 da terceira parte, da Lei de Liberdade, né? Nós vamos ver que os Espíritos nos trazem e nos ressaltam o valor da liberdade individual. Nós fomos criados livres para sermos livres, não subjugados a outros seres, a outros semelhantes, né? E nós sabemos que durante a nossa história evolutiva, até um tempo atrás, havia escravidão oficializada em muitos países da Terra, né? A luta maior de Martin Luther King, é que os negros nos Estados Unidos só foram realmente libertados, igualados pela obrigatoriedade de cumprimento da Constituição, exatamente um século depois que eles foram oficialmente libertos. Por lei federal, na Constituição, a escravatura terminava em 1883. Mas somente em 1863, em 1963, foi que algum resultado começou a ser obtido, exatamente um século mais tarde, né? Ok. Aí está o nosso amigo. Ele viveu apenas 39 anos nessa última encarnação, pouco mais que Jesus, 6 anos mais que Jesus, né? E eu vou relacionar apenas alguns fatos mais importantes, além de muitos outros eventos menores, que em 1955 ele liderou aquele boicote do ônibus por uma segunda-feira em Montgomery, Alabama. Lembram-se da história de Rosa Parks, né? Aquela senhora, jovem senhora negra, que na falta de um assento reservado aos negros no fundo do ônibus, ela se sentou na frente. Daí a pouco foi solicitada por um cavalheiro branco para que ela se levantasse e desse lugar para ele, e ela se recusou. Aquela pessoa simples, aquela mulher trabalhadora indo para o trabalho, ela não imaginava que naquele momento ela também fazia história. Aquela atitude dela entrou para a história, porque ela foi detida por causa disso. O motorista do ônibus chamou a polícia apreendeu, fizeram o laudo, registraram fingerprints e tudo mais. Quando a gente pesquisa sobre o Rosa Parks, a gente vê várias fotografias, inclusive fotos, algumas fotos, tem uma foto muito interessante, ela exibindo, tirando a foto na prisão com o número do registro de prisão dela, ela parecia até feliz naquele ato, porque ela já agora percebendo o ato realmente que ia entrar para a história, né? Há uma foto muito famosa também do policial fazendo as impressões digitais dela. É muito interessante lermos a história da libertação, essa guerra pacífica que Martin Luther King Jr. liderou nos anos 60. Em 1957, ele ajudou a fundar a Conferência da Liderança Cristã do Sul e foi logo em seguida, né, o seu primeiro presidente, que mais tarde ele congregaria várias outras associações também em defesa dos negros. Em 1962, ele liderou uma batalha pacífica. Quando vamos combinar uma coisa aqui, na nossa explanação de hoje, todas as vezes que eu falar numa batalha, numa luta, numa guerra liderada por Martin Luther King, entendam, pacífica, sem armas, sem qualquer tipo de incitação à violência. Era aquela luta social que a gente sabe, né? Então ele liderou essa luta
mal sucedida em Albany, na Geórgia, onde a polícia interviu com bastante violência nos protestantes, nos manifestantes, né? E chamou, é claro, a atenção da televisão a nível nacional. Foi onde a televisão alertou a nação do que estava acontecendo no sul do país, na Geórgia, Alabama, Mississippi, principalmente na Alabama, onde a polícia era notoriamente extremamente violenta com os negros manifestantes. 1963, a famosa marcha em Washington, onde, diante do Lincoln o monumento, né, do Lincoln, ele fez aquele discurso que ficou conhecido como I Have a Dream, discurso, né? Eu tenho um sonho, onde ele mencionava a luta. Ele fez um resumo da luta que ele vinha enfrentando até aquele ponto, completando 100 anos da oficialização da libertação dos escravos no Brasil e nos Estados Unidos, né? É minha pátria amada, idolatrada, salve, salve. E ainda agora, em 1963, um século mais tarde, o negro ainda não era livre nos Estados Unidos. Então ele fez aquele resumo. Por favor, leiam, pesquisem, vejam, a internet tem todas essas informações. É maravilhosa a luta do negro para se libertar finalmente e se igualar em direitos constitucionais aos brancos nos Estados Unidos. E eu destaquei 250 mil, aproximadamente, pessoas que assistiram ao evento. É a população de uma cidade de porte razoável, né? Mas há de várias coisas que ele mencionou, ficou mesmo na história, e até hoje é repetido isso várias vezes, em várias palestras, nas escolas principalmente. Eu tenho um sonho de que um dia as minhas 4 crianças viverão numa nação onde eles não serão julgados pela cor da sua pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. E essa frase dele também, né, foi uma das mais repetidas até hoje. 1964, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Poucos ganham, somente realmente os libertadores que ganham esse prêmio, né? 1965, ele estava à frente daquela marcha também que vocês vão encontrar nos livros de história, de Selma para Montgomery, também no Alabama, que foi uma marcha que várias facções, várias correntes diferentes se uniram e foram caminhando da cidade de Selma para a cidade de Montgomery, aonde foram recebidos violentamente pela polícia, inclusive com morte à bala atirada pela polícia, jatos fortes da água do caminhão de bombeiro. Imagina a pressão daquela água, né? Imagina quanto machuca. Vai pensar que é água, mas machuca muito, né? Violência, agressão de cacetete diretamente nas pessoas. Cães treinados, pastores alemães. Vocês vão ver fotos, né, ilustrando toda essa batalha. Foram violentamente recebidos na cidade de Montgomery. Em 1966, ele levou esse movimento até Chicago e foi trabalhar agora também que ele expandia o combate à pobreza. E agora, 1967, ele já adicionava ao seu menu a Guerra do Vietnã também, que começava. 1968, eu coloquei ali nos momentos finais. Essa foto foi tirada pouco antes dele ser baleado. Da mesma forma que Kennedy, ele foi alvejado por uma arma de calibre grosso, à distância, por um atirador muito hábil, e morreu poucas horas depois. Ainda chegou a ser hospitalizado, mas morreu, desencarnou, né?
e a feição do rosto dele, quando outros pareciam felizes de ver o movimento crescer, ele já, de alguma forma, parece que o Espírito Eterno pressentia que ali era o fim da linha, né? Mas nós sabemos que as almas iluminadas, os espíritos que têm essa energia do compromisso assumido antes da reencarnação, de trabalhar na causa de Jesus, de dar continuidade, e ele era um pastor da Igreja Protestante, a exemplo do pai, ele parecia pressentir que chegava a hora, né? E aconteceu, e eu posso associar, a gente pode associar a missão dele a Mahatma Gandhi também, o grande libertador, que trabalhou para libertar a Índia do domínio inglês. Aqui nós vemos, né, o Martin Luther King lutando numa luta jamais um pouco mais civilizada, vamos dizer assim, para adquirir, igualar os direitos dos negros aos brancos dentro do próprio país, o país onde eles nasceram, né? Um pouco menos grave do que tentar fazer o povo inglês sair, desocupar a Índia, né? E devolver a cidadania aos indianos. Antes de passar para aí, eu gostaria só de repetir uma frase do filósofo francês Voltaire, conterrâneo de Allan Kardec, apenas mais de quase 4 séculos anteriores a ele. Mas Voltaire ficou também celebrizado por uma frase. Ele escrevia obras e ressaltava muito a libertação da pessoa, do indivíduo. Ele deixou escrito uma frase que foi muito repetida até hoje também: posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Né? Olha a profundidade da compreensão. Né? Vamos botar aqui um pouquinho. Essa frase está no livro Transição Planetária, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografada por Divaldo Franco. Ninguém pode permitir-se o luxo desditoso de recuperar débitos morais e espirituais, colocando-se em posição de vítima, que é uma posição que nunca existe. Porquanto, se tal houvesse, deparar-nos-íamos com lamentáveis falhas dos códigos da justiça divina. Nessa parte do livro, Hermínio de Miranda fazia parte, no plano espiritual, de uma equipe de resgate que estava indo trabalhar na Indonésia, logo depois daquele grande tsunami de... quantos anos atrás? Já para quase 10 anos, né? Que houve uma destruição em massa no país, né? Toda a costa, países vizinhos também. E Hermínio de Miranda, Manuel Filomeno de Miranda, foi convidado a assistir também numa dessas equipes de resgate. E chegando à cena dos desencarnes em massa, onde vários e várias centenas, milhares de espíritos recém-desencarnados eram vampirizados por espíritos ainda em condição muito lamentável, que sugavam a energia vital dos cadáveres recém-desencarnados, aonde o nosso infeliz irmão recém-desencarnado estava ainda parcialmente ligado àquele corpo. E já havia um outro, mais infeliz ainda, assaltando espiritualmente, energeticamente aquele corpo. E isso ele descreve que era uma cena vasta. Muitas ocorrências desse tipo.
E ele começou a notar também que inimigos anteriores, de encarnações anteriores, ou mesmo da própria encarnação, mas já desencarnados antes, agora também se acercavam e como uma simbiose, se juntavam a o infeliz recém-desencarnado, como a cobrar dele: agora nós vamos acertar as contas, agora nós estamos em condição de igualdade, os dois desencarnados. E havia aquela escravização que, em alguns casos, nós sabemos, duram por séculos, né? E então ele ressalta nisso, que nunca existe essa posição de vítima numa obsessão, numa escravização. Há sempre a posição de consequência. E a doutrina espírita nos esclarece, e quanto mais nós estudarmos os evangelhos, quanto mais nós estudarmos o livro dos Espíritos, nós vamos entender com mais profundidade essa verdade, essa afirmativa. Não há culpados, não há vítimas, não há algozes, há responsáveis. Não há culpa, há responsabilidade. E nós vamos estender um pouco mais no assunto. O Martin Luther King Jr., o trabalho dele, apesar de ter sido árduo, também doou sua própria vida, a exemplo de Mahatma Gandhi, que também foi assassinado da mesma forma, a exemplo do próprio Jesus, que também foi assassinado pelo poder instituído, né? O trabalho dele ainda não foi tão árduo quanto o de Jesus, porque ele lutava aqui dentro para libertar, para efetivar a liberdade já legalmente adquirida pelo povo. Mas uma coisa essas três figuras têm em comum: eles tinham um código a seguir. Jesus veio trazer pessoalmente o código de ética moral do planeta para nós, para a eternidade. E, posteriormente, seus apóstolos escreveram os evangelhos. Jesus pessoalmente não deixou nada escrito, mas os seus seguidores codificaram as suas falas. Eles compilaram seus ensinamentos e escreveram os evangelhos. Mahatma Gandhi tinha um país já estabelecido, a Índia já existia, e vem a Grã-Bretanha, a Inglaterra, e ocupa a Índia. Ele também já tinha um código a seguir. O que ele exortou o povo a fazer é não obedecer o estrangeiro invasor, continuar a vida dentro do seu próprio país, dentro da sua casa, como se os invasores não existissem, desobedecer civilmente os invasores. E assim, ao longo do tempo, depois de muito sangue, de algumas mortes, algumas vidas, ele conseguiu a libertação. E nós, agora voltando ao nosso universo interior, porque nós não vamos falar o tempo todo da lei de liberdade exatamente como está no livro dos Espíritos, nós vamos ampliar esse pensamento. A leitura, o estudo do livro dos Espíritos nós faremos em casa depois, para a gente ampliar o entendimento a partir do nosso raciocínio. A escravidão se dá de várias formas, mas a mais comum, vamos mencionar primeiro a escravidão do indivíduo. Há coisas mais fáceis de se libertarem, aquela que depende somente dele se libertar, onde ele é o causador e ele é o único personagem na história. Os vícios, por exemplo. Quando o indivíduo passa do uso social de algum tipo de substância, do álcool, do cigarro, de qualquer tipo de droga,
passa do ponto de equilíbrio do uso normal, do uso comum, do uso aceitável, que não produza alteração social no indivíduo, nós identificamos a fase do vício. Essa é a fase onde começa a escravidão, onde nós somos escravos de nós mesmos, da nossa vontade, da vontade do ser encarnado, não do Espírito Eterno. Porque o Espírito Eterno, gente, conceito da doutrina espírita, todos nós fomos criados simples, ignorantes, no sentido de não termos ainda qualquer conhecimento, para ser adquirido ao longo das experiências, e perfectíveis, ou seja, com todos os recursos para atingirmos a perfeição. Como é que vamos medir perfeição? Se é uma coisa tão abstrata. Na Terra nós temos um referencial, o melhor referencial. Talvez mesmo o único espírito perfeito que já esteve no planeta, que é Jesus, o Cristo. O nosso mestre, o nosso chefe, nosso professor, não? Nosso irmão mais velho. Então aquele é o nosso modelo de perfeição. Ele também em seus ensinamentos nos deixou claro que nós somos perfectíveis, vós sois deuses, capazes de tudo alcançar. Não? Então nós não fomos criados para sermos escravizados, nem por nós mesmos. Essa batalha interior para nos libertarmos de um mau hábito, de um vício, de qualquer situação pessoal, é uma batalha nossa. Se não conseguirmos sozinhos, com alguma ajuda profissional, com alguma ajuda interessada mesmo no nosso bem-estar, nós conseguiremos. Né? Agora, a escravidão a uma situação onde envolve uma outra pessoa, essa é mais difícil, porque agora são duas pessoas com um assunto em comum para ser tratado. E ambos têm que chegar a uma conclusão e uma solução final que favoreça as duas partes para que a situação seja dada por quitada. Então, na contabilidade divina, não pode ficar saldo devedor em nenhuma conta. A conta tem que estar zerada para que a gente possa começar a ter saldo positivo e progredir no nosso estado evolutivo. Nós podemos identificar um evento de associação de karma de duas maneiras. Quando há uma ofensa, em primeiro lugar, vamos definir ofensa. O que é uma ofensa? É algo provocado por uma pessoa. Vamos considerar sempre o exemplo de dois indivíduos, não um poder público, uma associação de classe, alguma coisa assim. Vamos considerar apenas, para efeito ilustrativo, né, dois indivíduos. A ofensa é um ato desagradável contra o outro indivíduo. Desagradou uma das partes. Resultado dessa ofensa. Agora nós temos um ofendido e um ofensor. Vamos abrir um parênteses para mencionar Jesus novamente. Jesus foi ofendido com tanto insulto, com tanta mentira e cinismo a seu respeito, com tanta chicotada depois, coroa de espinho, a humilhação carregando-a até a exaustão de suas forças físicas, a cruz pela rua e a multidão em volta, uma grande parte completamente inconsciente de quem era aquela pessoa ali, e depois finalmente ser crucificado entre dois criminosos conhecidamente culpados de seus crimes. Ele foi ofendido.
Foram-lhe dirigidas pesadas ofensas? Sim. Ele foi ofendido? Não. Se sentiu ofendido? Não. Porque ele estava infinitamente acima de tudo aquilo. Então a ofensa, mais um conceito aí, é uma aceitação individual. Nós podemos aceitá-la ou não. O Dr. Alberto de Almeida, na minha opinião individual, um dos maiores palestrantes da atualidade no âmbito espírita, ele nos lembra uma coisa muito interessante. Ele pergunta se nós ainda sentimos raiva quando somos ofendidos, quando recebemos uma injúria, uma agressão física ou verbal. Nós sentimos raiva, nós temos vontade de retribuir. Sim ou não? Sim. Sim. Mas nós somos espíritas esclarecidos. Sim. Não? Mudou de ideia? Sim. Sabe por quê? Porque nós somos normais. Nós somos seres humanos comuns, normais, esforçando para melhorar, fazendo das tripas coração para subirmos na nossa escala evolutiva. Mas nós ainda sentimos no nosso estágio evolutivo raiva, sentimos dor, sentimos mágoa, ofensa. Nós sentimos tudo isso porque somos normais. Quem está um pouco fora da realidade por algum problema psicológico, problema mental, problema psíquico de alguma natureza, pode não sentir essas coisas, pode estar anestesiado para a realidade. Mas é normal sentir. Agora, o que não é normal é nós nos permitirmos continuar na mesma situação. Nós não trabalharmos pelo nosso crescimento, para evitar sentir a ofensa, guardá-la, mantê-la por algum tempo, não resolver aquilo na hora. Né? Mais uma vez, Jesus não veio aqui para passar férias e para fazer nome na história. Ele veio trazer uma mensagem muito séria, ele veio trazer a fórmula segura, garantida, sem contraindicação, para nós crescermos espiritualmente e chegarmos aonde ele chegou. À medida que vamos nos aprofundando, vamos trazendo seus ensinamentos para dentro de nós. Nós entramos já nesses ensinamentos, mas precisamos que esses ensinamentos entrem em nós. Então Jesus trouxe o guia seguro completo, a fórmula garantida. No processo obsessivo agora, houve uma ofensa. Nesse processo nós vamos identificar 2 pontos de origem para o problema permanecer por alguns séculos, se não for resolvido a tempo. A culpa e a mágoa. Vamos voltar agora a estudar a culpa. A culpa é quando eu ofendi. A mágoa é quando eu fui ofendido. Então vamos começar por mim. Agora fui eu o causador. Eu causei, eu ofendi. Me conscientizei da ofensa. Depois que passou, agora eu tenho tempo para pensar. Puxa vida, fiz realmente uma besteira. Que coisa horrível, que vergonha. Se essa culpa não for resolvida, se eu não tiver a coragem de voltar e pedir perdão, se eu não tomar certas medidas de urgência nesse sentido, a culpa acumulada, cultivada, ficar só naquela posição, puxa vida, é mesmo, eu sou culpado, mas não estou resolvendo, vai se transformar em remorso, que é uma culpa mais colorida, com as cores mais escuras. É aquela culpa agravada, o remorso, aquilo que te tira a alegria de viver.
toda vez que você se lembrar do caso. O remorso ainda não resolvido, porque agora eu estou me distanciando mais do ponto inicial, que é onde era mais fácil resolver a situação. Como eu estou me distanciando mais, vai só ficando mais difícil, é um caminho mais longo a percorrer de volta. Se transforma em autopunição. Agora eu quero fazer justiça com as minhas próprias mãos, vou me punir por causa disso. Isso, gente, está no nível subconsciente. Começamos a fazer isso sem controle total da situação. Ainda há como controlar, mas o nosso subconsciente já está tratando em associação com a nossa consciência que está parcialmente anestesiada pela nossa falta de iniciativa lá no ponto de origem, e eu continuo me autopunindo. E se esse estado agora, altamente agravado, não se resolver, agora é difícil sair dessa situação sem ajuda. Porque o próximo passo eu vou me convencer de que eu não mereço nem continuar vivendo. Agora eu vou começar a contemplar o suicídio como uma solução para o problema. Falta de esclarecimento com relação também à relação do mundo espiritual. Lembrar que não existe morte para o espírito eterno, e o suicídio só agrava milhares de vezes a situação de fuga que o indivíduo pensou em utilizar, o suicídio. Chegou a esse ponto aqui só com ajuda também. Então, o ideal seria resolver isso lá atrás, no momento em que houve a ofensa, ainda no estágio da culpa. Agora vamos passar para o outro lado da história. Agora eu fui o ofendido. Eu estou todo dodóizinho, né? Pelinha fina, qualquer coisinha ofendeu. Faz beicinho, fica tristinho e começa a guardar mágoa. Primeiro foi a raiva, né? Fui ofendido, agora eu não tive a força interior de fazer como Jesus ensinou. Pedro chega para Jesus: Mestre, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão que me ofende? 7 vezes, Jesus. O que Jesus respondeu? 7 vezes não, Pedro. Em verdade vos digo, 70 vezes, 7 vezes, cada ofensa. Naquela época não havia calculadora e os homens não eram tão rápidos no raciocínio para lembrar que 7 vezes 70 daria 480, né? Né? Pois é. E 490, tá? Mas 490 vezes uma mesma ofensa, quem para contar? Se nós perguntamos o quê? Eu não entendi. A pessoa responde novamente o que nós perguntamos. Não entendi. Repete, por favor. A terceira vez, a pessoa já levanta a voz. Na quarta vez, se não gritar, já vira as costas e ofende. Está surdo? Vai lavar os ouvidos, né? Imagina, na terceira ou na quarta vez nós já estamos explodindo. Imagina 7 vezes para quem não está acostumado a perdoar. E Jesus ainda agrava a situação de Pedro. Não, 70 vezes, 7 vezes. E quer mais? Cada ofensa. Ou seja, Jesus queria dizer, em outras palavras, infinitamente. Não há número para perdoar, não há um limite para o perdão. O perdão é uma regra, é uma atitude, não é uma ferramenta a ser utilizada. É praticamente um estado de espírito. Está pronto para perdoar todas as ofensas. Está pronto para viver sem ser ofendido, sem receber a ofensa. Então, nesse momento inicial, o primeiro estágio da ofensa, nossa reação
se não estamos preparados por Jesus, é guardar mágoa. Guardar mágoa daquela ofensa. E vamos cozinhar aquilo em fogo baixo. Vamos levar nossa vida normal para o nosso trabalho, para a nossa escola, para o trânsito, para onde quer que seja. Mas toda vez que pararmos, debaixo do chuveiro, tomando banho, durante a refeição isolada num restaurante, se for o caso, durante o dia, todas as vezes que estivermos sozinhos, o assunto volta à mente. O assunto volta e começa a martelar. A mágoa cultivada, não cuidada, o que ela se transforma? Em rancor, que é a mágoa elevada ao quadrado. O rancor agora começa a doer. E nós vamos ver mais adiante os estragos que vai causar no corpo físico. O rancor te convence, porque ele agora também já anestesiou a sua consciência. Porque a consciência, ela não falha, ela não erra e sempre te indica o caminho correto. Porque a consciência, segundo o pensador André Luiz, encarnado, Cabral, a consciência é um mecanismo de autorreparação automático instalado por Deus na fábrica dentro de nós. Então, a consciência é a fagulha divina, garantida que vai funcionar todas as vezes na função dela. Cabe ainda, por outro lado, ao nosso livre-arbítrio atendê-la, dar-lhe atenção, seguir os seus conselhos. E muitas vezes nós não seguimos. Saímos do caminho que Deus traçou para nós. Aí o que acontece? Vem a mestra, aquela grande professora, a dor, e nos visita e diz: volta para o caminho. Deus te traçou aquele caminho, ali não tem dor. Né? Nesse estado de agravamento da mágoa, transformada agora em rancor, nós já consideramos a vingança, porque ainda dói. Aquela ofensa ainda dói. Isso pode ser, gente, 1 mês mais tarde, 50 anos mais tarde, 4 a 5 encarnações mais tarde. Porque está no Espírito eterno. Agora eu considero a vingança. E segundo Hermínio de Miranda, é outro Miranda, não Manuel Filomeno, Hermínio de Miranda, autor da grandiosíssima obra Diálogo com as Sombras. Nessa obra, ele ressalta que o vingador, falando dos espíritos desencarnados em reuniões mediúnicas, nunca se satisfaz. O vingador nunca se satisfaz. Se ele está encarnado e aquele que o ofendeu, de quem ele quer se vingar, ainda também está encarnado, e ele decide assassiná-lo, mesmo tendo assassinado, ele ainda não está feliz. Porque não satisfaz o espírito, não acalma o coração. Fogo não apaga fogo. Violência não apaga outra violência. Então nós vemos aqui mais uma vez ressaltando o perdão como uma chave para abrir, dar início ao mecanismo da reparação, da libertação. A chave da libertação, perdão. Agora, nesse estágio, nós consideramos a vingança, que vai culminar entre os encarnados no homicídio. Agora, eu decidi que a única forma de eu resolver aquela situação mesmo, daquela ofensa que aquele indivíduo, agora nós já dizemos, aquele desgraçado, nós já não consideramos, nem pensamos em considerar que ele é nosso irmão, que ele é filho do nosso pai. Quem de nós aqui, em sã consciência, aqui na Terra, seria capaz de resolver um problema entre o nosso irmão, filho do nosso pai, da nossa mãe encarnados, com um tiro? Né? Em sã consciência, nenhum de nós faríamos isso. Mas a pessoa, o vingador, machucado, cheio de rancor, acumulado, já com seu físico todo danificado pelos efeitos do ódio acumulado,
permanecido, mantido, ele não pensa que ele está matando um filho do próprio Pai, do mesmo Criador, do nosso Pai. Ele pensa que ele está matando a causa da sua dor. Ele não vê um irmão, ele vê um carrasco, um agressor. Que tal? Nós nos apegamos a conceitos e restringimos a nossa liberdade, né? Ele está acostumado a, toda vez que alguém amarrá-lo em alguma coisa, ele vai ficar ali, até que alguém venha e o desamarre. Nós fazemos assim, até que alguém venha e nos diga, e nos prove, porque nós queremos prova. Você está errado, você tem que fazer isso. Jesus fez assim, Jesus nos indicou assim, mas nós ficamos ali parados naquele ponto. A nossa vida fica pesada, nós não conseguimos nos movimentar para adiante, nós não conseguimos nos elevar. Imagina se Jesus, depois de tudo aquilo, já na cruz, depois da última espetada de lança aqui entre as costelas, depois de tudo aquilo, ele ainda roga para o Pai: perdoai, Pai, eles não sabem o que fazem. Naquele momento ele já estava passado daquele estágio em que ele perdoou. Ele já havia perdoado e ainda pediu ao Pai também que os perdoasse, porque ele sabia que aqueles, né, ignorantes que o fizeram chegar àquela situação iriam passar por um longo período de reajuste pelos próximos séculos. E ele ainda roga ao Pai por eles. Se Jesus fosse um espírito inferior, depois de ter passado por tudo aquilo, ele estaria possivelmente, talvez, até hoje, preso naquela cruz, sofrendo aquele momento do desencarne, o momento crucial da sua morte. Mas a sua libertação, a libertação do Espírito Eterno, iluminado pelo perdão, foi imediata. Assim que o corpo deu seu último suspiro de vida material, o Espírito estava livre, completamente livre. Não seria melhor nós desencarnarmos nessa atual encarnação assim? Livres também para desencarnar, para desligarmos completamente da matéria depois do último suspiro? Mas muitos de nós ainda permanecemos presos à nossa condição do último momento. Porque mesmo quando há o caso da tentativa de reajuste, né, nós continuamos amarrados à situação. Aquela lá não é uma mulher, aquela é a nossa situação. Nós estamos amarrados, nós estamos casados com aquela situação. A situação pode ser qualquer coisa que nos ofendeu, o evento que nós guardamos dentro. Se nós somos o ofensor, é a culpa. A culpa que se transformou em o quê? Depois da culpa, o que veio? O remorso, que evoluiu para... O remorso passou por punição, né? Autopunição e culminando em suicídio, né? Então, se nós somos ofensor, passamos por isso aí. Se nós somos o ofendido, nós temos a mágoa, o rancor, a vingança e o assassinato. Se nós não conseguimos nos libertar dessa situação, nós continuamos amarrados por ela, amarrados ao nosso irmão, com quem ainda temos a peleja em aberto, na contabilidade divina. A casamento às vezes é assim também, né? E isso vai causar, ainda encarnados, alterações seríssimas no nosso perispírito. Por quê? Nós poderíamos estender isso ainda mais nos estudos durante a semana, que convidamos, né, à casa. Alterações no corpo, porque os nossos centros energéticos ficam carregados de energia negativa gerada pelo nosso ser pensante, que utiliza o cérebro para
desorientar os outros centros de força. E cada centro de força está sujeito a um tipo de pensamento, a um tipo de vibração causada por determinados pensamentos. A coisa é muito mais sutil, gente. Muito mais profunda. E aí saem os resultados no corpo físico, como as doenças não contagiosas. Doenças contagiosas são as viróticas, as bacterianas. As que não são contagiosas, o câncer, por exemplo, nasce no espírito. Então, como agora as fases da reparação. O arrependimento, conscientizei que fui eu, no caso do ofensor, arrependido do que fiz, tomei responsabilidade da reparação. Agora eu passo para a reparação. Eu tenho que voltar atrás e consertar o erro. Porque senão, o arrependimento só, como dizia meu pai, o inferno está cheio de almas arrependidas, né? Cheio de gente de boas intenções. E a realização do perdão? A realização do perdão, gente, agora aí é uma outra coisa também que tem que receber o carimbo, o certificado de que está perdoado mesmo. E esse documento final de perdoado, carimbado, notarizado, quem assina é a consciência. Porque a consciência, só lembrando, é a fagulha divina, é a expressão de Deus dentro de nós. Ela sabe o que tem lá no mais profundo do nosso fundo. Então só ela que vai assinar o recibo final, dizer que o caso está encerrado. Enquanto houver uma coisinha de fora, a consciência não vai nos libertar da situação. Voltamos a... né? Voltamos lá. O auto-perdão. O indivíduo, Jesus também nos dá mais essa dica de como funciona o auto-perdão. O indivíduo consciente, ele agora se enxerga devedor. Ele é pobre de espírito, ele está devendo a justiça divina. O pobre deve mais do que tem, né? Depois, os que choram. Naquela situação, claro que nós choramos. A dor nos visita. Nós já passamos por tudo isso. Bem-aventurados os mansos, porque depois da dor vem a mansuetude. Todo mundo que sofre fica bonzinho, depois sofre para valer. Não é sofridazinho, uma topada com a unha encravada, não. É aquela dor que só a consciência consegue identificar, né? E aí o que acontece? Nós queremos agora justiça, nós vamos nos colocar de volta de acordo com a lei. Temos fome e sede de justiça. Mas nós queremos também que Deus seja bonzinho conosco, porque nós sabemos que nós temos que acertar com a contabilidade. Então vamos ser misericordiosos. Vamos nos tornar limpos de coração à medida que nos livramos realmente. Agora nós temos o carimbo final, né, notarizado. E vamos nos tornar pacificadores, vamos ensinar aos outros agora a paz, porque nós somos a expressão da paz. E os que são perseguidos, porque agora nós vamos também nos juntar a essa pequeníssima multidão que segue o Cristo para valer, como Gandhi, como Martin Luther King. Seremos libertadores de nós mesmos ou de outros, né? Jesus foi um exemplo desse, que depois de tudo que ele passou, na hora que estava sendo preso, na hora que estava sendo torturado, ele ainda pergunta ao carrasco: por que me bates? E o indivíduo fica sem resposta, né? Assim como esse touro. Veja bem, olha o ser bruto, não raciocinante, um animal de 4 pernas. Ele poderia simplesmente abaixar a cabeça e atravessar aquele homem com seu chifre e se vingar. Mas veja bem, ele parece estar seguindo também o exemplo de Jesus, perguntando ao homem: por que você está fazendo isso comigo? Por que você me espetou essas 4 espadas? E olha a situação do... Essa foto é famosa, né?
o indivíduo agora está caindo. Naquele momento ele parou para pensar: o que estou fazendo? Aí começa o processo de autopunição, né, de culpa. Essa imagem é linda, historicamente maravilhosa. Então, gente, eu espero ter contribuído um pouquinho para a nossa libertação. E amanhã eu sugiro também que pesquisemos um pouco a respeito de Martin Luther King. Vocês vão ver a história da libertação, da igualdade dos direitos, da igualação dos direitos dos descendentes dos antigos escravos, né, para adquirirem o direito de viver decentemente como todo cidadão nessa terra. E assim nós devemos fazer também, lutar pacificamente pela nossa libertação como seres eternos. E, só lembrando, quem tiver dificuldade ainda de saber como é que eu vou fazer isso, Evangelho. Evangelho. Jesus está ali em cada palavra. Muito obrigado.